vezes eu paro para pensar no quanto as redes sociais têm moldado a forma como enxergamos, como nos enxergamos e nos validamos. É curioso perceber como, em muitos momentos, um simples número de curtidas ou comentários pode ganhar um peso enorme dentro de nós, quase como se fosse um espelho que confirma se somos bons o suficiente, interessantes o bastante ou até mesmo dignos de amor. Mas será que essa validação externa realmente traduz quem somos? Ou será que acabamos caindo em uma armadilha sutil, onde a nossa autoestima fica refém do olhar do outro? É como se estivéssemos constantemente em uma vitrine, esperando ser escolhidos, notados, aprovados. E isso cansa, isso aprisiona. Eu mesmo já percebi o quanto essa busca por reconhecimento virtual pode virar um ciclo. Você posta, espera, confere, compara. E no fundo tudo isso pode gerar um vazio ainda maior, porque nenhuma quantidade de curtidas vai preencher a necessidade de um olhar interno de aceitação. A verdadeira validação não está lá fora, mas aqui dentro. Está em reconhecermos nossa própria jornada, em respeitarmos nossos limites, em sabermos quem somos, mesmo quando ninguém aplaude. E isso é libertador, porque nos tira da dependência do mundo e nos desenvolve para o centro da nossa própria essência. A necessidade de sermos validados pelos outros é uma das experiências humanas mais universais e, ao mesmo tempo, mais complexas. Ela toca aspectos psicológicos, emocionais, sociais e até espirituais da nossa existência. Desde muito cedo, ainda na infância, aprendemos a nos reconhecer a partir do olhar do outro. O bebê, por exemplo, só começa a construir uma noção de si mesmo quando percebe que é visto, amado, cuidado ou rejeitado. O olhar materno, paterno ou dos cuidadores funciona como um espelho. Através dele, a criança entende que existe e que tem valor. Esse processo inicial é tão fundamental que, se faltar, pode deixar marcas profundas na autoestima, na capacidade de se relacionar e no modo de lidar com o mundo. Conforme crescemos, essa dinâmica se transforma, mas não desaparece. No fundo, a validação externa funciona como uma confirmação de que estamos no caminho certo, de que o que pensamos ou sentimos tem legitimidade, de que pertencemos a um grupo maior. O ser humano é, por natureza, relacional. Precisamos de vínculos, de pertencimento e de reconhecimento. Assim, a validação atua como um alimento emocional que fortalece nossa identidade e reforça nossa segurança interior. No entanto, há uma linha tênue entre buscar validação saudável e depender excessivamente dela. A validação saudável é aquela que nos ajuda a fortalecer o que já sentimos internamente. Quando recebemos um elogio ou um apoio, ele se soma à nossa própria confiança, sem substituir o que já construímos dentro de nós. Já a dependência de validação ocorre quando só conseguimos acreditar em nós mesmos se alguém disser que estamos certos, bonitos, capazes ou dignos. Nesse ponto, a nossa autonomia emocional fica fragilizada e passamos a viver como reféns do julgamento externo. Essa necessidade exagerada costuma ter raízes em experiências de rejeição crítica constante, ausência de afeto ou falta de reconhecimento nas fases iniciais da vida, quando não nos sentimos suficientemente vistos ou amados em nossa essência. Passamos a buscar fora aquilo que deveria ter sido nutrido dentro. A certeza de que somos valiosos simplesmente por existir.
Do ponto de vista psicológico, a validação toca em duas dimensões centrais: a autoestima e a autoimagem. A autoestima é o valor que atribuímos a nós mesmos. Já a autoimagem é como nos percebemos. Se essas estruturas internas estão frágeis, procuramos desesperadamente no olhar do outro uma confirmação que, em última análise, deveria vir de dentro. Mas também existe um lado espiritual nisso. Muitos ensinamentos espirituais apontam que essa necessidade de reconhecimento externo surge quando nos esquecemos da nossa essência, quando perdemos contato com quem somos em profundidade, seres de valor intrínseco, independentes da aprovação humana. Começamos a nos agarrar à opinião alheia como se fosse a única forma de nos sentirmos inteiros. Nesse sentido, o processo de autoconhecimento, meditação, terapia ou práticas espirituais nos ajudam a reconectar com esse centro de valor próprio. Portanto, sentimos necessidade de sermos validados pelos outros porque faz parte da nossa condição humana querer ser vistos, reconhecidos e amados. Mas, ao mesmo tempo, a vida nos convida a um amadurecimento, aprender a encontrar dentro de nós mesmos a validação mais profunda e verdadeira. Quando essa base interna se fortalece, a validação externa deixa de ser um vício ou uma prisão e passa a ser apenas um bônus, algo que nos alegra, mas que não define quem somos. O mecanismo da comparação constante é uma das armadilhas psíquicas mais sutis e destrutivas da vida moderna. Ele se instala de maneira quase automática, pois a mente humana é treinada, desde cedo, a avaliar a si mesma a partir de padrões externos. Comparar-se pode, em certos contextos, ser uma ferramenta de aprendizado e de referência, mas quando se torna compulsivo e inconsciente passa a alimentar frustrações, inveja e baixa autoestima de forma contínua. A comparação nesse viés funciona como um espelho distorcido. Em vez de enxergarmos quem realmente somos, olhamos para nós mesmos sob a lente do que o outro aparenta ser, ter ou conquistar. O problema é que esse outro nunca é visto em sua totalidade, apenas em recortes, geralmente os mais positivos ou idealizados. Com isso, cria-se um campo fértil para a frustração, pois nos sentimos sempre em déficit, sempre aquém, sempre insuficientes diante de um padrão inalcançável. Essa frustração, por sua vez, abre espaço para a inveja, que não é apenas o desejo de possuir o que o outro tem, mas também o sentimento de injustiça e desvalorização de si mesmo. A mente começa a narrar internamente, porque ele conseguiu e eu não. O que falta em mim que sobra no outro. Esse enredo gera uma corrosão emocional, porque a atenção se desloca do processo pessoal de crescimento para uma obsessão com a vida alheia. O resultado final é o enfraquecimento da autoestima. Em vez de nos reconhecermos por nossas qualidades, talentos, conquistas e pelo caminho único que trilhamos, passamos a medir nosso valor exclusivamente pelo que nos falta em comparação ao outro. Esse olhar desajustado gera uma sensação crônica de inadequação. A identidade própria se perde e a autoconfiança vai sendo minada aos poucos, até que a pessoa começa a acreditar de maneira inconsciente que nunca será suficiente, por mais que conquiste ou se esforce. Esse mecanismo é ainda mais potencializado pelas redes sociais, que funcionam como vitrines de vidas aparentemente perfeitas, editadas e filtradas. O cérebro, sem perceber, compara-se a esses fragmentos irreais, reforçando o ciclo de frustração e baixa autoestima.
O indivíduo deixa de viver plenamente sua experiência porque está sempre medindo, pesando e julgando a si mesmo a partir da régua alheia. Romper esse ciclo exige consciência e prática. É necessário aprender a identificar quando a mente está entrando no modo de comparação, questionar a validade desse movimento e redirecionar o olhar para si mesmo. A gratidão, o reconhecimento de pequenas conquistas e o cultivo de uma identidade própria são antídotos poderosos. Quando compreendemos que cada ser humano carrega um caminho singular e que o valor não está em se igualar ou superar o outro, mas em desabrochar a própria essência. A comparação deixa de ser um veneno e pode se transformar em um aprendizado equilibrado. Vivemos em uma era onde a presença digital se tornou quase tão importante quanto a vida offline. Curtidas, comentários e compartilhamentos tornaram-se pequenas confirmações de que somos vistos e valorizados. Mas o que acontece quando essas confirmações não chegam? A falta de reconhecimento digital pode gerar sentimentos de frustração, ansiedade e até baixa autoestima. Muitas pessoas passam a medir seu valor pessoal pelo engajamento online. E quando ele é insuficiente, a sensação de invisibilidade ou rejeição se intensifica. Essa comparação constante com os outros nas redes sociais reforça padrões de insatisfação e pode levar à desmotivação, tristeza e, em casos mais graves, a sintomas de depressão. É importante lembrar que o valor de alguém não depende de números ou de aprovação virtual. Reconhecer nossas próprias conquistas e valorizar conexões reais que vão além da tela é essencial para preservar a saúde emocional. O digital pode ser um espaço de interação e aprendizado, mas não pode substituir a validação interna e o auto-amor. Se você percebe que a busca por reconhecimento online tem afetado seu bem-estar, reflita: quantas dessas interações realmente traduzem quem você é? E mais importante, como você pode se reconectar consigo mesmo e com pessoas que realmente valorizam sua essência. Dica: experimente passar períodos offline, registrar suas conquistas em um diário pessoal e cultivar momentos de presença com amigos e familiares. O reconhecimento mais profundo vem de dentro. A autoestima é um pilar central da saúde emocional. No entanto, em um mundo marcado pela constante exposição digital e pelas expectativas sociais, muitas pessoas se veem dependentes da aprovação externa para se sentirem válidas. Psicanálise e práticas de autoconhecimento oferecem caminhos profundos para fortalecer a autoestima de maneira autêntica, ajudando a reconhecer o próprio valor independentemente de curtidas, elogios ou reconhecimento público. Primeiro, reconhecer a origem das expectativas externas.
A psicanálise nos ensina a identificar padrões emocionais formados desde a infância. Muitas vezes a busca por aprovação externa é uma repetição de experiências em que afeto e reconhecimento estavam condicionados ao desempenho ou à conformidade com expectativas alheias. Ao compreender essas origens, é possível separar o que é uma necessidade legítima do presente do que é uma projeção de antigas carências. Segundo, exercícios de auto-observação e reflexão. O autoconhecimento começa com a observação consciente de pensamentos, emoções e comportamentos. Registrar situações em que você se sente inseguro ou busca validação externa ajuda a perceber padrões e gatilhos. Pergunte-se: estou buscando esse reconhecimento porque é importante para mim ou porque sinto que preciso da aprovação de alguém? Esse exercício simples, mas profundo, cria espaço para escolhas mais conscientes e para respostas emocionais menos automáticas. Internalização do reconhecimento. Fortalecer a autoestima exige aprender a validar a si mesmo, em vez de depender de feedback externo. Pratique reconhecer suas conquistas, habilidades e esforços. Diários de autovalorização. Listas de realizações e reflexões diárias sobre atitudes positivas ajudam a criar uma fonte interna de validação que não depende do olhar do outro. Trabalho com a voz interna e autocrítica. Muitas pessoas carregam uma voz interna crítica que reforça sentimentos de inadequação. A psicanálise propõe a escuta e o diálogo com essa voz, entendendo suas origens e questionando sua validade. Substituir críticas automáticas por afirmações realistas e compassivas fortalece a autoestima e reduz a dependência do julgamento externo. Práticas de presença e mindfulness. Estar presente no momento atual e desenvolver consciência das próprias sensações, pensamentos e emoções ajuda a reduzir a influência de comparações sociais e validações externas. Mindfulness e meditação oferecem ferramentas para perceber quando a busca por aprovação externa surge e para redirecionar a atenção para experiências significativas e autênticas. Relacionamentos genuínos e recíprocos oferecem apoio emocional, mas não devem ser a única fonte de validação. Ao valorizar conexões que respeitam quem você realmente é e não apenas o que você oferece, cria-se um ambiente emocional saudável, que reforça a autoestima de forma equilibrada. Arte, escrita, música, movimento ou qualquer forma de expressão criativa permitem experimentar prazer e valor sem depender da aprovação externa. Essas práticas conectam o indivíduo com seu próprio potencial e fortalecem a autopercepção positiva. Fortalecer a autoestima é um processo contínuo que exige atenção, consciência e prática. A psicanálise oferece ferramentas para compreender a origem das vulnerabilidades emocionais, enquanto o autoconhecimento permite criar estratégias de validação interna. Ao internalizar reconhecimento, cultivar presença e desenvolver relações autênticas, é possível construir uma autoestima sólida, resiliente e independente das demandas externas.